Hoje vamos falar sobre cognição, algo muito importante, e um neurologista de renome está aqui conosco. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. E não poderíamos falar sobre neurologia sem o Dr. Telmo Reis. Um grande nome, um dos maiores especialistas do Brasil. Doutor, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Papo de Terapeuta. Muito bem, o prazer é meu. Doutor, vamos conversar. Vamos lá. Doutor, antes de entrarmos no nosso assunto principal, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Pois não. A minha trajetória é relativamente simples. Eu sou gaúcho e sou graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Medicina. E depois de um início de treinamento que chamamos de residência aqui em Porto Alegre, eu fui para a Europa e na Europa tive a oportunidade e conquistei lá uma posição no serviço de pós-graduação da Universidade de Londres em neurocirurgia. E depois de uma temporada longa em Londres, conseguimos também uma outra posição no serviço de neurocirurgia, agora já dedicado com foco em distúrbios do movimento, principalmente Parkinson, e isto foi na Universidade de Edimburgo, na Escócia. Então, fizemos lá esse tempo de estudo e treinamento nessas universidades, e como membro que fui do staff médico dessas instituições, com prolongamento desse período de estudo, treinamento e também pesquisa, que se estendeu à Universidade de Paris, do Hospital Foch, que é um hospital de neurologia e neurocirurgia dos arredores de Paris, onde tivemos também. Mas essa nossa formação, vamos dizer assim, de base, e que por sinal, nos orgulhamos muito de tê-la. Em resumo, é essa ali. Em resumo. Não, o senhor é extremamente capacitado. E hoje, conversando antes aqui, naquele encontro que tivemos também, decidimos falar sobre a diminuição de cognição. Vamos explicar de uma maneira rápida e simples para quem está nos assistindo o que é basicamente a diminuição da cognição? O processo cognitivo, ele é uma das funções mais, eu não diria importante, talvez significativa dos humanos, porque através do desenvolvimento dessas funções é que nós adquirimos toda a competência para nos diferenciar, né? Aquilo que se chama de cognição é uma soma de, vamos dizer assim, várias funções, né? É um processo, vamos dizer assim, integrativo de vários segmentos do sistema nervoso central e periférico, e que, trabalhando em harmonia,
essa orquestra, verdadeira orquestra de funções, leva informações ao sistema nervoso, a áreas específicas do sistema nervoso, que tem, então, a função de trabalhar essas informações, catalogá-las, associá-las e realmente fazer com que disso resulte o nosso conhecimento. Veja bem que eu estou falando daquilo que são a percepção visual, a percepção auditiva, as sensibilidades, e assim por diante, né? Então, cada uma dessas áreas sensitivas, ela provê ao cérebro, ao sistema nervoso, informações. E essas informações, elas vão sendo entendidas em áreas específicas do cérebro, elas vão sendo devidamente catalogadas, cada uma por sua vez, cada uma a seu tempo, e de tal maneira que o cérebro vai construindo blocos de conhecimento, blocos harmônicos de conhecimento que vão, digamos assim, para um verdadeiro arquivo de informações, esse arquivo muito bem estruturado, né? Sabemos que esses arquivos estão assim nas partes anteriores do cérebro, principalmente lobo temporal e lobo frontal, e daí é que vem esse patrimônio que é o nosso conhecimento, né? Veja que essas funções, essas informações, elas possibilitam assim que se tenha assim sobre um determinado fato ou algo que nos impressionou, algo que nós julgamos de interesse. Isso vamos dizer assim, foi tudo armazenado numa área que se conecta com outras áreas do cérebro e que fazem com que um conjunto de informações que são harmônicas comecem a compor uma ideia, um entendimento objetivo. E esse entendimento, em seguida, ele passa para uma outra área do cérebro, que começa a definir para que serve aquele entendimento e como eu vou utilizá-lo, né? Cada parte do cérebro tem a sua função. Exatamente. E conjuntamente vai... E veja bem, como eu vou utilizá-lo, né? Então, esse segmento do processo cognitivo, ele é uma digamos assim, dos territórios mais de maior nobreza dentro da hierarquia das funções cognitivas. Porque, veja bem, um determinado fato, ele uma vez captado, ele vai para uma área que, como eu falei,
que já me orienta de como utilizar aquela informação. E, em seguida, para outra área que me orienta eu devo utilizar ou não, como eu devo utilizar. E uma outra área logo ali do lado que me coloca, vamos dizer assim, na necessidade de definir. Eu posso fazer isso? Isto é legal? Seria, basicamente, resumindo, memória, raciocínio e tomada de decisão? Exatamente, é por aí. É a tomada, raciocínio e a tomada de decisão, como tu disseste. Mas isso ali passa, digamos assim, por uma sequência Sim. de estágios dentro, digamos assim, de toda a estrutura neural e de suas conexões Todo esse axônicas. tratamento das informações é algo muito complexo. Do tratamento, até eu chegar à conclusão de que aquele aprendizado ou a ideia, e principalmente aquele julgamento Sim. que eu cheguei a uma definição, a um conceito, mesmo um julgamento, Sim. né? Vamos dizer assim, tem um último gate, uma última porteira, né? Isto é ético, né? Então, vamos dizer assim, o processo cognitivo, ele tem todo esse andamento, né? Então, quando se fala em cognição e quando se fala naqueles processos, daquelas patologias, daquelas doenças que interferem, que abatem a acuidade de todo esse sistema, então nós temos que fazer esse estudo e nós temos que desenvolver o entendimento dessas situações que são as doenças, como as doenças interferem nesse sistema, particularmente como as doenças interferem em cada etapa desse processo. A partir de quais sintomas existe a possibilidade de ter algum problema ligado à cognição e como que é feito essa anamnese? Vamos seguir por esse lado, vamos seguir por aquele? Qual Queixa que as pessoas chegam no consultório? Sabe, Marco, esse ponto que tu levantaste ali, a queixa que os pacientes chegam ao consultório. Isso é muito importante porque está muito relacionado com a idade do paciente. Com a idade do paciente, o sexo, o grau de aculturamento, a profissão que desempenha, e outros interesses. Todas essas questões fazem parte pessoais e até circunstanciais, familiares, laborativas, sociais, enfim. Sim. Né? Então, todo esse conjunto de fatores influem naquela queixa que levou o paciente ao consultório. Né? Eu digo isso porque, com devida vênia, como dizem os advogados aos homens, né? A mulher é mais rica, vamos dizer assim, o patrimônio neuronal feminino, ele é mais rico,
ele tem uma arquitetura mais refinada. Além das mulheres não tomarem tantas atitudes protelatórias com a própria saúde. Exatamente. Agora tu falaste um termo assim que eu gosto desse termo, quer dizer, atitude protelatória, porque esse termo eu trouxe e aprendi isso ali do direito. Eu vivo cercado de advogados. A minha esposa é advogada, meu filho é advogado, meu cunhado é advogado, inúmeros amigos são advogados, juízes, etc. e tal. Então, na área do direito, não é? Atitudes protelatórias é um termo comum que eles usam. É o que nós homens fazemos com a nossa própria saúde. E nós homens fazemos com a nossa própria saúde, né? O quanto aquele paciente, aquela pessoa que está na minha frente com uma queixa de queda do seu rendimento cognitivo, ele está envolvido em um passado ou uma história clínica de atitudes protelatórias, né? Então, nesse sentido, eu gostaria assim, de chamar a atenção para um ponto que é muito importante para a população em geral. Não tome atitudes protelatórias do que diz respeito à saúde. Procure recurso, detecte problemas de saúde que estão lhe preocupando ou que estão ocorrendo e também procure escutar-se. Nós temos que nos escutar, nós temos que ter um tempo para ouvir a nós mesmos. E nós temos que ter ainda mais, um tempo maior ainda, para nos cuidar. As pessoas não estão se cuidando. Cada vez menos. De uma maneira geral. As pessoas não estão se cuidando. Então, cuidar-se. Cuidar-se é fundamental em todos os sentidos da nossa saúde. Principalmente, cuidar da nossa cabecinha, né? Cuidar da manutenção da nossa acuidade neuropsicológica, né? Como que as pessoas podem cuidar da sua capacidade neurológica? Como que as pessoas podem cuidar do seu cérebro nesse momento que nós vivemos hoje, com excesso de telas, muito telefone celular, IA, ao invés de estudar, pesquisar, pergunta para IA? Realmente, sim. O que nós, vamos dizer assim, em primeiro lugar, a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, veio para ajudar. Agora, entenda-se que é todo um processo científico muito relacionado, quase todo relacionado à área da computação e que vem para estar aí, vamos dizer assim, para agilizar processos da direção da obtenção de respostas, de solução de cálculos de problemas, enfim. A inteligência artificial, ela tem na medicina e terá daqui para frente uma importância cada vez maior. Agora, se bem usada, é uma ferramenta maravilhosa. Extraordinária. Uma ferramenta extraordinária, né? Se bem usada. Mas tem que se ter esse cuidado. Bom, agora, então, vamos dizer assim, seguindo o teu comentário, né? Atualmente, se sabe que temos isso está cientificamente comprovado, que tem uma situação que é uma situação que vamos dizer assim, que nos arremete, vamos dizer assim, nos arremete, estou falando em termos de população em geral, né? Que nos arremete cognição, doença de Alzheimer, né? Doença de Alzheimer.
A doença de Alzheimer é uma situação que é uma doença que compromete, vamos dizer assim, que determina a perda cognitiva, é a doença das mais frequentes determinantes dessa situação, não é a única, né? Mas, vamos dizer assim, só para enriquecer um pouquinho mais a respeito de doença de Alzheimer, né? O Alzheimer ele tem uma, digamos assim, um pico, digamos assim, um pico de etário muito relacionado com o início da doença, né? Então, estudos e pesquisas revelam que existe um crescimento da curva de incidência do Alzheimer que atinge, digamos assim, um pico aos 65 anos, ou tem relação com 65 anos no seu início de caracterização como doença, né? Então, Alzheimer e 65 anos estão relacionados. Existem casos de Alzheimer que são precoces, que começam bem mais cedo, e existem casos também que têm seu início postergado, né? Mas vamos tirar o Alzheimer, colocar de lado um pouquinho, não desconhecendo a importância que tem essa patologia nos dias atuais. Sim. Importância enorme, né? Mas muito do comportamento da sociedade em geral e dos indivíduos, homens e mulheres, atualmente, eles são comportamentos e são atividades laborativas e são também outros costumes, outras manias até, ou outros hábitos nocivos que nós desenvolvemos no nosso dia a dia. Sim. Que as pessoas, conscientes ou não, querendo ou não, foram empurradas nessa direção, né? Estou me referindo ao uso excessivo de telas, né? O uso excessivo de telas, ele, sem dúvida nenhuma, sobrecarrega todo aquele sistema altamente refinado de percepções. O excesso de informações. É um verdadeiro bombardeio do sistema perceptivo, vamos dizer assim, neural. E isso vai causar uma degeneração, claro que não a curto prazo. Eu não diria degeneração, sabe, Mark? Eu diria assim, antes disso, causar assim, um desgaste na direção da estafa. Tá. Né? E esse desgaste é irreversível ou pode ser revertido? Ele pode ser revertido, né? Depende em que fase dessa verdadeira agressão foi detectada e o seu portador procurou recurso para amenizá-la através do tratamento, né? E com certeza o tratamento tem grande parte do paciente. Sim. O tratamento em grande parte dependente da colaboração do paciente e do entendimento. Volto a usar aquela palavra que eu gosto e converso muito com meus pacientes: cuidar-se. Ele tem que entender que ele tem que mudar seus hábitos, né? Isso é primordial. Isso é primordial. Por exemplo, qualquer questão, não é? Vamos dizer assim, eu tenho chamado a doença das telas, né? A doença das telas, o uso excessivo de telas, que tem até nome, né? Que é o brain fog, né? O brain fog. Mas isso tem origem no fog, especialmente o fog londrino, que era aquela névoa, aquele nevoeiro que encobria toda a cidade.
Londres, há muitos anos atrás, nevoeiro cerebral, né? sobre o predomínio da utilização do carvão como fonte de energia, Londres ficava encoberto por uma névoa, um fog, não se enxergava nada. Né? Mas, doutor, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Foi um prazer recebê-lo aqui, mas nós temos 30 segundos para o senhor dar aquele recado direto para quem está nos assistindo. O recado para quem está nos assistindo é que cuide da saúde mental, cuide da sua cabecinha, preze muito o seu conhecimento, preze muito esse patrimônio que é a capacidade de se diferenciar através do conhecimento e, sobretudo, lembre-se que é necessário em todas as profissões, praticamente em todos os níveis sociais, entender que nós temos limites de tolerância emocional, de tolerância cognitiva, e que essa não é uma área de potencialidade infinita. É preciso de cuidá-la, porque ela tem seus limites de tolerância, cujos limites não podem ser ultrapassados. Temos que reconhecer quais são os nossos limites e quando nós estamos em risco, para que não venhamos a ingressar numa fase realmente doentia, digamos. Obrigado pela sua participação, foi um prazer tê-lo aqui. E para você que está nos assistindo, não protele a busca pela sua saúde e seu bem-estar. Até o próximo Papo de Terapeuta. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas.